Bom dia, irmãos. Eu vou pedir permissão aos irmãos para ficar aqui embaixo, porque eu gosto de ficar mais pertinho de vocês. Abra a Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 13. Deixa a Bíblia abertinha aí, que nós vamos ler alguns versos apenas. Os demais versos desta manhã eu vou pedir permissão para projetar no slide, para nós podermos ganhar tempo. Apocalipse, capítulo 13. Quantos aqui não estiveram ontem à noite? Ok? Como a irmã já apresentou, meu nome é Leandro. Eu cantei aqui com a minha esposa, Jusilene. Nós moramos atualmente na Grande Vitória, na verdade, mais especificamente em Vila Velha, Espírito Santo. Alguém aqui já esteve lá ou conhece? Lugar ótimo para se viver. Mas eu passei 15 anos morando em São Paulo, aqui na região do Capão Redondo. Passei 8 anos lá dentro do NASP, 6 anos como interno ali. E foi um período muito bom, mas também esses 15 anos em São Paulo foram bastante desgastantes. Eu não preciso explicar o porquê, né, irmãos? São Paulo é assim mesmo, não tem jeito. Em 2012, a minha esposa é paulista. Eu tomei a decisão de voltar para minha terra, porque eu já estava bastante cansado. Aqueles que fazem esse trajeto que eu fazia de pegar ônibus e metrô todos os dias, sabem o que eu estou falando. E eu falei com a minha esposa, não aguento mais, vamos embora. Vamos lá para minha terra. E ela topou, como eu disse ontem, né? Ela casou comigo, fazer o quê? Tem que ir, né? E nós estamos morando lá desde 2012. Estamos muito bem. Para o ano que vem estamos já com os nossos planos de pedir uma transferência do trabalho para irmos morar na zona rural, que é o nosso grande sonho já há algum tempo. É uma bênção, né? Lá na nossa cidade, apesar de pequena em comparação com São Paulo, é uma vilazinha. Mas é uma grande cidade e muito ruído na comunicação com Deus, atrapalha muito, vocês entendem, né? Muito estresse, e a gente tem esse plano de nos afastarmos um pouquinho das grandes cidades. Deus me deu o privilégio de poder levar meu emprego comigo. Então, por que não aproveitar essa oportunidade? E é um prazer estarmos aqui com os irmãos. Começamos o assunto ontem à noite, vamos terminar hoje à tarde. E o assunto dessa manhã, pode projetar ali. Não é esse, ele vai botar agora. A música No Grande Conflito. Vamos ler aqui alguns versos do Apocalipse 13. Antes, porém, quero te convidar para curvar sua fronte. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos na tua casa em plena liberdade. E agradecemos porque, mesmo sendo quem somos e mesmo sendo quem o Senhor é, o Senhor nos permite chegar diretamente ao teu trono por graça, sem nenhum intermediário que não seja Cristo Jesus. Neste momento estamos abrindo a tua palavra, vamos estudá-la e pedimos que o Senhor nos ajude. Tu sabes que não temos capacidade de entender se a pessoa do Espírito Santo não estiver aqui do nosso lado agora para nos ajudar. Por isso eu te peço, Senhor, mantenha-o aqui conosco e trabalhando de forma cada vez mais intensa. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 13, verso 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Verso 3: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, fazendo o quê? Seguindo a besta. Verso 5. Aliás, desculpa, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e todos os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Verso 16: A todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Nós não vamos tratar a respeito dessa profecia, mas eu sugiro aos irmãos, principalmente aqueles que nos visitam, estudem um pouco mais a fundo, procurem-nos, ok? Para que a gente possa estudar esse assunto junto. Eu costumo dizer que o entendimento desta profecia pode salvar a sua vida. Então procurem estudar isso um pouquinho mais a fundo. O que é importante para nós entendermos aqui? A profecia fala a respeito de um poder político que se uniria a um poder religioso
e construiria uma homenagem ou uma imagem a esse poder religioso e obrigaria todas as pessoas a renderem homenagem a esse poder religioso, por meio de uma lei, de um decreto, e todos aqueles que não aderissem àquilo não poderiam comprar, vender, absolutamente perderiam seus direitos básicos, e depois de algum tempo viria uma ordem dizendo: mate essas pessoas. É isso que a profecia está dizendo aqui. Agora, eu não sei quantos sabiam disso, mas a profecia de Apocalipse 3 está se cumprindo agora, diante dos nossos olhos. As notícias estão acontecendo. A ferida mortal já está quase curada e a imagem da besta está quase terminada. Agora alguns me perguntam assim: mas o que isso tem a ver com música? Muito. Quer ver que interessante? Desde o princípio da história do pecado, o que Satanás queria para si? Adoração. E adoração nada mais é do que o centro do quê? Do grande conflito. Quem eu adoro? Satanás quer adoração e ele usa de artimanhas, sutilezas para nos induzir a adorá-lo. Deus trabalha assim? Não. Deus nos dá o conhecimento, nos dá a capacidade para refletirmos, raciocinarmos e tomarmos uma decisão sóbria. Deus não engana, Deus não é sutil, Ele é claro, Ele apresenta e nos dá a oportunidade de decidirmos sim ou não, nos dá liberdade. E Satanás, ele tenta nos forçar. Agora veja que interessante, entendendo que a adoração é o centro do grande conflito, então eu preciso saber o que é adoração. Eu preciso entender de uma forma clara o que é adoração é. E aí eu faço algumas perguntas, por exemplo: adoração é louvor? Também. Eu posso louvar ao ser humano? Sim ou não? Sim. Agora, eu posso adorar o ser humano? Não. Então veja que adoração e louvor são duas coisas diferentes. Mas para que o louvor me leve à adoração, o louvor tem que ser direcionado única e exclusivamente para quem? Para Deus. Então eu posso ter um programa de louvor onde não houve adoração, quando o louvor está sendo direcionado a quem? A pessoas, a seres humanos. Então louvor é uma coisa, adoração é outra. Outra, adoração é música. Eu posso ter uma experiência de verdadeira adoração sem música? Sim, perfeitamente. Agora veja que interessante, em muitos casos até poderia ter havido adoração se não fosse o quê? A música. Então adoração e música não são a mesma coisa. Eu posso ter música e não ter adoração. Eu posso ter adoração e ter música. E veja que interessante, algumas pessoas falam: mas você é músico, você tem que vender o seu peixe. Não, eu tenho que pregar o que diz a palavra de Deus, e eu posso adorá-lo sem música. Mas para que a música me leve à adoração, e esse é o intento de Deus quando diz respeito à música sacra, eu pergunto: ela precisa seguir critérios, sim ou não? Sim. E quem determina os critérios? O soldado ou o general? Os métodos de batalha são sempre prescritos pelo general, por mais que o soldado acredite que este método pode dar resultado. Se não foi prescrito pelo general, não vai dar resultado. A menos, como vimos ontem, que o general faça o quê? Reverta. Lembra que nós conversamos ontem? Reverta uma situação que não era de sua vontade e use aquilo para atingir a mente de uma pessoa que não tem conhecimento, não tem luz. Deus pode fazer isso, e Ele realmente faz. Agora vamos entender: adoração é ir para a igreja? Eu posso ir à igreja, voltar para casa e não ter adorado a Deus? Então a gente começa a entender que a adoração não necessariamente é ir para a igreja. Veja que interessante, o pastor comentou aqui na lição, achei muito interessante. Eu posso orar em casa? Eu posso adorar a Deus em casa? Eu posso cultuar em casa? Perfeitamente. Um dia uma irmã me perguntou: se eu posso fazer essas coisas em casa, por que eu vou para a igreja então? 2 pontos, e um já foi colocado perfeitamente ali mais cedo. A gente vem à igreja para adorar a Deus em comunidade. É bom, é gostoso adorar a Deus e temos que fazer isso individualmente. Mas na igreja é um momento que a gente vem para adorar a Deus juntos. Isso é bom demais. Agora o segundo aspecto que nós precisamos entender. E eu conversando com essa irmã e disse assim para ela: você ama ao Senhor? Ela: profundamente. Eu falei: então deixe-me dizer uma coisa. Para aqueles que amam ao Senhor, não é uma questão de que se eu posso ou não posso adorar em casa, se eu preciso ou não preciso ir à igreja. Aqueles que amam ao Senhor virão à igreja. De quem é esta casa? Do Senhor. E para aqueles que amam a Deus, irmãos, estar na igreja
é uma das coisas mais agradáveis e prazerosas que existem. Então, eu já começo com um apelo aos irmãos. Venham para a igreja. Venham para a igreja. Agora veja que interessante. O que é afinal a adoração? Eu vou usar uma ilustração, uma analogia muito simples para a gente poder entender. Eu posso me movimentar aqui à vontade? Eu não consigo ficar parado. E eu sou como pastor. Algumas pessoas falam, você pode passar lição para a gente hoje? Eu não sou professor, também não tenho essa característica de induzir as pessoas, não tenho. Eu sou mais pregador mesmo, não tem jeito. Então eu entendo o que o senhor disse lá na escola sabatina. Agora veja que interessante. Eu vou usar uma ilustração simples. O que é adoração em essência? Nós que somos brasileiros sofremos com uma coisa a vida inteira chamada fila. Certo? A gente passa a vida inteira em fila. Você já parou para pensar? É fila na clínica, lá no posto de saúde. É fila no restaurante. É fila no terminal. É fila no aeroporto. É fila em tudo quanto é lugar. E se você for botar no papel quantas horas um brasileiro passa na fila durante toda uma vida, você vai se surpreender. Agora eu pergunto, quem é que gosta de fila aí? Alguém aqui tem a fila como um hobby? Eu gosto de fila. E no domingo que eu estou livre, não estou trabalhando, eu fico por aí procurando fila para eu entrar nela. Porque eu acho gostoso ficar em fila. Alguém aqui? Irmãos, ninguém gosta de fila. Agora tem um detalhe. Existe um grupo de pessoas que não se importam em ficar numa fila, nem que isso seja durante um dia inteiro, debaixo de sol forte, ou chuva torrencial, com fome, com sede, cansado, com as pernas doendo. Eles passam às vezes dias acampados numa fila. Quem são essas pessoas? E o que elas querem? Um papel. Como é que se chama esse papelzinho? Um ingresso. E se você for dessas pessoas e perguntar assim, vem cá, tá gostoso aí? Elas vão responder, tá maravilhoso, estou adorando. Isso? Não. Olha, tá calor. Ou então está muito frio, está chovendo. Eu estou com fome, estou cansado. Então sai daí e vai embora. Sabe o que a pessoa responde, irmãos? E aqui vem um conceito básico de adoração. Eles dizem assim, olha, não está bom não. Mas pelo meu ídolo, eu me submeto. O que é adoração em essência? Submissão. Eu posso não entender, eu posso até não gostar das prescrições divinas, mas Ele é o meu Deus, eu sou um adorador, então eu me submeto. Gostando? Ou não? Seja agradável ou não. Porque Cristo disse que o caminho da vida cristã é um caminho que? Estreito, difícil. Irmãos, mas como que é no final dele? Que recompensa nós teremos? É fácil de entender, porque ele diz que quando a luta é muito grande, é porque a recompensa final. Isso é adoração, é submissão ao Senhor, independente do que aconteça. E eu gosto muito da história da vida de Jó, e eu não sei quantos pararam para pensar num ponto importante. Nós sabemos o que aconteceu com Jó. Jó sabia? Deus contou para ele, você vê no relato bíblico Deus falando, olha Jó, vou te explicar o que aconteceu. Satanás veio até aqui e teve essa conversa, e eu permiti para que pudesse. Isso aconteceu, irmãos? Deus apareceu a Jó, conversou com ele e simplesmente disse isso: eu sou Deus. E Jó morreu sem saber o que verdadeiramente tinha acontecido nos bastidores. Pararam para pensar? Agora eu pergunto, por que Deus permite a aprovação muitas vezes? Para moldar o nosso caráter. E aí alguns me perguntam assim, mas Jó tinha algo a ser aprimorado? Irmãos, se eu chegar a um ponto que eu achar que eu não tenho mais nada a progredir na vida cristã, eu estou com um problema, sim ou não? Sempre há algo a progredir. Por isso que no final de tudo, Jó disse assim, até aqui eu tinha ouvido falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, houve um crescimento ainda maior na vida espiritual de Jó. E ele se submeteu ao Senhor. Senhor, eu não entendo o que aconteceu na realidade, mas Tu és Deus. Ponto final. Fácil ou difícil? Extremamente difícil para nós. Mas isso é verdadeiramente adoração. Agora veja que interessante daqui. Você entende que a adoração é um presente que nós damos para Deus? Nós precisamos ter a consciência do seguinte: quando você vem à igreja, você vem para assistir um culto
Ou você vem para dar um culto? Olha como isso é importante a gente ter consciência. Por quê? Porque quando eu venho à igreja com a consciência de que eu venho assistir um culto, o culto tem que ser do agrado de quem? Do meu, porque eu vim para assisti-lo. Agora, quando eu compreendo que a essência da adoração é a essência do culto, a gente vem à igreja para dar o culto e não receber. As coisas mudam. Porque aí o culto tem que ser agradável a quem? A Deus. Ainda que não agrade a mim. Irmãos, veja que importante é isso aqui. Entendendo que a adoração é um presente que nós damos a Deus, nós oferecemos a Deus a nossa adoração, eu pergunto, todo presente é bem-vindo? Alguém aqui já deu um presente que pegou assim, obrigado? Já? Então todo presente é bem-vindo? Não, nem todo presente é bem-vindo. Agora pense no seguinte. Imagine que hoje é o nosso aniversário de casamento, eu e minha esposa. Nós fizemos 8 anos de casados agora, no último dia 7 de setembro. Eu costumo dizer, enquanto o mundo comemora a independência, nós comemoramos a dependência um do outro e ambos de Deus. 8 anos nós fizemos de casado. Imagina que no dia 7 de setembro passado, minha esposa chega com um belo presente para mim. Um lindo buquê de rosas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, não tem problema nenhum homem gostar de rosas, de flores, eu acho lindo. Mas não é algo que eu gosto de ganhar como que? Presente, quer me dar flores para botar lá no estande, não tem problema nenhum. Agora não é algo que eu gosto de ganhar. Buquê de flores, homem é mais ou menos assim. O que eu vou fazer com isso? Qual a utilidade disso, né? Geralmente o homem gosta de ganhar presentes úteis, que ele vai usar. O pastor vai usar bastante o presente que ele ganhou. Eu sei que ele está muito feliz com isso. Agora veja que interessante isso daqui. A minha esposa nunca errou um presente, nunca me deu um buquê de rosa, ok, irmãos? É só uma ilustração que eu estou usando. Eu pergunto uma coisa, foi um presente? Sim. Foi dado com boa intenção? Sim. Agora, por que não foi bem-vindo? Porque o presente foi dado do ponto de vista do gosto de quem deu ou de quem recebeu? De quem deu. E aqui que está o equívoco. Por isso que o presente não foi bem-vindo. Para que um presente seja verdadeiramente bem-vindo, você tem que saber o que quem gosta. Quem vai ganhar. E não você, ok? Eu já dei um buquê de flor para minha esposa. Eu não gosto. Mas ela gosta. E mesmo que eu não goste, ela gosta. Então eu dou. Agora eu pergunto a vocês. Por que ela, em 8 anos de casado, 2 anos e 8 meses de relacionamento, de namoro, e mais algum tempo aí de amizade, por que ela nunca errou um presente? Simples demais. Porque ela me conhece. E ela sabe do que eu gosto. Então preste atenção nisso. Se eu entendo que a adoração é um presente que eu ofereço ao Senhor, eu preciso saber do que Ele gosta. Então pense nisso, irmãos. É impossível oferecer uma adoração a Deus verdadeira se eu não o conheço. Agora eu pergunto, como é que se conhece o Senhor? Não existe nenhuma outra alternativa que não passe pelo estudo diário da palavra de Deus e pela oração. Certo? Então pense nisso aqui. Se eu não tenho uma vida diária de oração e estudo da palavra de Deus, eu não posso ser um verdadeiro adorador, porque disse Cristo, sem mim, e nada quer dizer o quê? É Deus que faz de nós verdadeiros adoradores. Então pense, em algum momento eu posso ter um evento, uma programação, um culto de louvor ao Senhor, um culto que pretende ser de adoração ao Senhor, e muitas vezes eu, Leandro, está trabalhando ou produzindo ou elaborando e planejando com base no gosto meu ou de Deus. Muitas vezes eu posso estar fazendo com base no meu gosto, porque para que eu saiba o gosto de Deus eu preciso conhecê-lo. Sem mim nada poderia fazer. E a Bíblia diz mais, que é Deus que opera em nós o quê? O querer e o fazer. É Deus quem faz tudo, quem nos transforma, faz tudo entre aspas, ok, irmãos? Temos a nossa parte a desempenhar, mas em essência é sempre o poder de Deus que faz tudo. Então nós precisamos buscar esse poder. Agora veja que interessante uma coisa. Quando Caim ofereceu a Deus a sua oferta,
Ele deu alguma coisa ruim em si mesmo? Eram frutas estragadas, frutas de segunda linha? Não, ele concedeu o melhor da terra. Agora eu pergunto, por que Deus não aceitou? É muito simples, porque não foi o que Deus pediu. Então pense nisso aqui. Quando Deus revela a sua vontade, Ele não aceita nada diferente dela. Existem pessoas que oferecem a Deus uma adoração que não é a adoração que Deus requer, mas Deus aceita. Por quê? Porque não há o conhecimento, não há a revelação a essas pessoas. E Deus aceita, irmão, sempre o coração. É sempre o coração. E quando uma pessoa tem luz sobre um assunto e não segue a luz que recebeu, Deus olha para onde? Sempre para o coração. E o que Ele vê no coração? Rebelião. Porque eu sei. Então, lembrando da experiência de Caim, Deus não aceitou a oferta de Caim. Eu faço uma pergunta muito simples: Caim foi sincero no que fez? Sim ou não? Vamos ver? Olha só. Eu quero ler esse texto aqui com os irmãos bíblicos, que diz assim, ó: mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Ora, se a Bíblia está falando sobre verdadeiros adoradores, significa que tem adoradores falsos. Então nós vamos entender o que é um verdadeiro adorador e o que é um adorador falso. Olha só que interessante. Caim não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência, procurar um cordeiro e oferecê-lo com os frutos da terra. Meramente tomou dos frutos da terra e desrespeitou as exigências de Deus. Então eu repito a pergunta: Caim foi sincero? Não. Caim foi deliberadamente rebelde. Ele desafiou o Senhor. Por que, Leandro? Porque ele sabia, porque ele conhecia e sabia o que Deus queria. Então eu repito, irmãos, quando Deus revela a sua vontade, Ele não aceita nada diferente disso. E eu gosto muito de fazer perguntas, né? Outra pergunta: temos muito ou pouco revelados da vontade de Deus como adventistas do sétimo dia? Então não se engane crendo que Deus não vai nos cobrar por tudo aquilo que Ele nos revelou. E se alguém pensa que é muito difícil, e verdadeiramente é, a pessoa do Espírito Santo está presente 24 horas por dia para nos ajudar. Nem isso Deus deixou para a gente. Se virem, filho. Não, filho, as minhas reivindicações são essas, as prescrições que eu tenho para essa batalha são essas. Só que é o seguinte, filho, fica comigo, porque eu vou te ajudar a seguir. Porque sem mim, filho, você não vai conseguir. Então Caim não quis saber disso, não quis saber de Deus. Agora veja que interessante isso daqui: sem mim nada podeis fazer. Dentro do contexto da música, a irmã Marta escreveu assim: não é suficiente conhecer a estrutura do canto, porém, aliado ao conhecimento, deve haver uma ligação com o céu para que os anjos possam cantar através de nós. Veja que Satanás, tirando Cristo, Deus, o Espírito Santo, Satanás é o ser que mais entende de música em todo o universo. Mas faltou uma coisa para ele. O que foi que faltou? A ligação com o céu. Então Deus está exortando: filhos, não adianta você saber muito de música se não tiver uma ligação comigo. Porque sem mim, por mais que você entenda de música, sem mim você não será capaz de discernir a música que eu gosto. É o que diz o Senhor. Então precisamos nos aproximar dele. Veja só que interessante, irmãos. Como eu disse ontem e repito, por mais que um músico seja tecnicamente capaz, como eu falei, eu trabalho nessa área da igreja desde 1992, isso já faz algum tempo, tanto no Espírito Santo como aqui em São Paulo e no Paraná, onde eu já morei também. Só que tem um detalhe: por mais que um músico tenha muita experiência técnica na área, tenha muito conhecimento, tenha estudado nas melhores universidades, se ele não tem uma vida de comunhão com Deus por meio do estudo da Bíblia diário, por meio da oração diária, ele não está apto a decidir qual a música que agrada a Deus, porque ele não o conhece. E eu costumo dizer a alguns irmãos que vêm conversar comigo muito aflitos: mas Leandro, eu não entendo nada de música, como é que eu vou discernir? É simples. Existem pessoas que dizem assim: olha, esta música aqui não agrada a Deus não.
E se você perguntar para ela, você é da área de música? Ela vai dizer, não, eu não sou. E como você pode saber que essa música não agrada a Deus se você não entende nada de música? Sabe o que essa pessoa vai te responder? Eu não entendo nada de música, mas eu conheço o Senhor. E eu sei que essa música não agrada a Ele. Por isso, irmãos, como eu disse ontem, eu prefiro à frente de um ministério como de música uma pessoa consagrada que não entende de música, tecnicamente falando, do que um grande músico com quem não podemos contar, ou que não tem uma vida de oração e de estudo da palavra de Deus, porque sem mim nada pode ser. Veja que interessante esse texto aqui. Não negligencieis a oração particular, pois é a alma da tua religião. Me diga uma coisa, o que significa alma? A alma é uma entidade que sai de dentro da gente quando a gente morre e sai vagando por aí? Não, a palavra de Deus não diz que nós temos uma alma. Diz o quê? Que nós somos uma alma. Então veja que interessante isso daqui. Alma é vida. Qual é a vida, a alma da minha religião? A minha comunhão particular e pessoal com Deus. O meu culto, a minha adoração pessoal. Agora veja que interessante aqui. Quando eu não tenho esse relacionamento com Cristo diariamente, eu posso não conhecê-lo muito bem, não conhecê-lo com intimidade. E aí a sua casa, a casa de Cristo, passa a não ter muito significado para nós. Quer ver que interessante? Imagine a seguinte cena. Alguém me convida para ir à igreja numa quarta-feira à noite. Vamos lá na igreja? Até podemos ir, mas quem é que vai estar lá na igreja? Vai estar Cristo lá na igreja. Cristo? Bom, eu sei quem é até Cristo. Ouço muito falar, até vejo alguma coisinha dele. Mas ele não é meu amigo íntimo, porque eu não passo tempo com ele diariamente. Então, quer saber? Dessa vez eu não vou não. Na quarta-feira seguinte, o meu amigo passa lá em casa de novo e fala assim, e aí hoje, vamos para a igreja? Eu faço a mesma pergunta, quem está lá? E ele me diz assim, o cantor fulano de tal. Opa, peraí, esse eu conheço. Olha a palavra. Esse eu conheço. Então eu vou. E a gente começa a entender, irmãos, porque muitas vezes a simples e pura presença do Senhor aqui não tem sido suficiente, em muitos casos, para encher a igreja. Sabe por quê? Porque esta é a casa daquele que para muitas pessoas é um amigo íntimo e que para muitas pessoas não é. Quem são aqueles que vêm? Os que têm Cristo como seu amigo íntimo. E quando nós buscamos a Deus em oração, estudar a palavra diariamente, nós temos vida na nossa experiência religiosa e não precisamos, para sentir alegria e ânimo, de estímulos externos e artificiais. Sabe por quê? Porque a minha comunhão com Deus é aquilo que me dá verdadeira e plena alegria. Em estar na sua casa. Olha, irmão, não vai ter nada de especial no culto, entre aspas, nada de especial no culto, mas eu vou. Porque meu amigo está lá. E a minha alegria é estar na casa dele. Isso também é adoração. Irmãos, entenda que a adoração não é um sentimento. Eu posso ter adorado verdadeiramente a Deus e não sentir? Me diga uma coisa. Eu posso sair da igreja extremamente aborrecido e aquilo ter sido um culto, uma bênção? Sim ou não? Sim. Sabe por quê? Porque um dos trabalhos da pessoa do Espírito Santo é nos incomodar. E quando eu me sinto incomodado com a minha condição, isso é o Espírito Santo. Leandro, você precisa mudar. Busque a mim. Busque a mim. E o Espírito Santo incomoda. Uma bênção ou não, irmãos? Por outro lado, eu posso sair muito feliz, muito alegre, muito animado e vazio por dentro. À tarde vamos falar um pouco sobre sentimentos que fazem parte da vida cristã, foi Deus que criou, mas não devem ser usados como critério. Vocês vão entender melhor isso à tarde. Agora veja, olha que interessante aqui. Satanás bem sabe que todos quantos ele levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Não está dizendo que negligencie a oração, negligencie o estudo da palavra e pode ser que você seja vencido. É isso que está dizendo aí? Não. Nós seremos.
Por isso eu apelo à igreja mais uma vez. Vamos gastar tempo diariamente em nossos lares, em estudo da palavra e em oração. Porque sem mim, nada podemos fazer. Olha que interessante isso aqui. O Senhor revelou-me que se o coração está limpo e santificado, sairá da igreja que crê a verdade um poder que produzirá melodia no coração. Os homens e as mulheres não confiarão então em sua música instrumental, mas no quê? No poder e na graça de Deus, que proporcionará plenitude de alegria. Irmãos, o que é que deve proporcionar plenitude de alegria para nós? O poder e a graça de Deus por meio do estudo da palavra, da oração, da comunhão diária com Ele. Eu sou músico, mas eu tenho que dizer a vocês, o reavivamento prometido não virá em resposta à nossa música. A morte diz, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. E muitas vezes quando eu não busco a Deus individualmente, em oração, estudo da palavra, eu preciso de estímulos externos e artificiais. É a comunhão com Cristo que nos concede a plena alegria de estarmos reunidos no culto da igreja. Continua dizendo assim: há uma obra a fazer, remover o lixo que se tem trazido para dentro da igreja. A palavra do inglês é rubbish, lixo. Então nós precisamos entender, eu quero só enfatizar isso. Precisamos gastar tempo individualmente em estudo da palavra, em oração, todos os dias, para que o Espírito Santo coloque em nós plenitude de alegria. E aí, se a porta da igreja está aberta, o que eu farei? Virei. Dentro das possibilidades, evidentemente. Mas eu virei. Eu jamais optarei por não vir à casa do Senhor. Agora veja que interessante isso aqui. As formas, cerimônias e realizações musicais não são a força da igreja. Eu pergunto, qual é a força da igreja? A palavra. Lá no manual da igreja você vai ler o seguinte: se nós deixarmos de ser o povo do livro, nós não cumpriremos a nossa missão. Eu, como músico, estou dizendo aos irmãos, não permita que a igreja adventista do sétimo dia seja conhecida como o povo da música. Nós somos, sempre fomos e continuaremos sendo até a volta de Cristo, o povo da Bíblia. Temos uma música boa? Temos, com certeza. No Brasil, na minha opinião pessoal, não há ninguém que faz música melhor que nós. Mas nós não somos o povo da música, somos o povo da palavra. A música não é a força da nossa igreja. Veja que interessante isso aqui. Cumpre-nos mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa, para concedermos sua bênção. Ela está falando do reavivamento e ela diz assim: só podemos esperar um reavivamento em resposta a... O que quer dizer só? Único meio. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós viajamos bastante. Cada fim de semana estamos numa igreja diferente. E isso nos últimos 3 anos. À exceção de um final de semana por mês, que nós ficamos na nossa igreja local, que é o dia da minha escala. Como eu falei ontem, eu sou pianista da Igreja Central de Vila Velha. Então veja, a gente anda muito. E um dia eu pensando nesse texto, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração, eu me perguntei, por quê? Qual é o culto menos frequentado da nossa igreja hoje? O culto de oração. E eu fiquei preocupado, porque não existe outra forma de sermos reavivados, senão por meio da oração. Então faço apelo à igreja dentro das possibilidades que vocês têm de trânsito aqui em São Paulo, que eu conheço bem. Venham para a igreja. Aqui é a casa do Senhor. Ele espera por nós. Venham para a igreja. Nós só vamos ser reavivados em resposta às fervorosas orações. Olha que interessante. O verdadeiro culto é o quê? Fruto, resultado do quê? Da operação do Espírito Santo.
a tais adoradores o Senhor busca. Ou seja, para que eu seja um verdadeiro adorador, eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso gastar tempo em estudo da palavra. Eu preciso gastar tempo em oração. Alguns podem dizer, Leandro, mas é tão difícil entender a Bíblia. Complicado. Irmãos, com todo carinho, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem nos dá poder para entendermos a Bíblia? Você acha que ele tem muito ou pouco poder? Segundo ponto. Muitas pessoas entram, por exemplo, eu acho direito uma área extremamente complexa. Vocês têm algum advogado aqui? Extremamente complexa. Agora, há pessoas que entram com 17, 18 anos numa faculdade de direito e saem de lá entendendo, não digo tudo, mas entendendo muito da área. Eu pergunto, como é que conseguiram isso em 4 anos? Irmãos, para mim é muito mais difícil entender legislação do que a Bíblia. Mas por que depois de 4 anos você sai entendedor daqueles assuntos? Porque nós nos empenhamos, e eu falo por experiência própria, de alguém que já passou noites em claro, em cima dos livros para entender aquilo, para fazer a prova no dia seguinte. E eu não saio daqui enquanto eu não entender. Quantas vezes, quantos fizeram TCC aqui, entende o que eu estou dizendo? Quantas vezes eu vi o sol nascer em cima dos livros? Agora eu pergunto, e ninguém precisa responder, só reflita. Quantas vezes nós passamos uma noite inteira em cima da palavra de Deus? Como Jacó, eu não saio daqui enquanto eu não compreender, Senhor, me ajude, por favor. Terceiro ponto. Por que muitas vezes a gente acha a Bíblia tão difícil? Eu pergunto uma coisa para vocês. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, como instituição, produz muito ou pouco material para nos auxiliar no estudo da Bíblia? E eu pergunto, por que não entendemos a Bíblia? Irmãos, eu adquiri um tempo atrás um comentário bíblico adventista. Que material extraordinário para nós entendermos a Bíblia. Textos que muitas vezes, esse texto é simples de entender. Eu entendo, não tem nenhuma dificuldade. Mas vá ler o comentário bíblico adventista sobre aquele texto. Ele amplia o seu entendimento daquele texto de uma forma fantástica. Não preciso levantar a mão, mas eu pergunto, reflita, quantos tem o comentário bíblico em casa? E aí realmente, irmãos, com tudo que Deus providenciou para nós, de tempo, de materiais e de poder do Espírito Santo, eu pergunto, por que ainda temos dificuldade de entender a palavra de Deus? Obviamente, nós não entendemos tudo, porque a palavra de Deus representa o seu caráter. Ninguém é capaz de compreender tudo, mas o que é necessário para a nossa salvação, precisamos compreender. Então nós precisamos buscar ao Senhor. A Bíblia diz, enquanto podemos achar. Agora, alguns vão estar perguntando assim, mas tá bom, questão de decreto dominical, fechamento da porta de graça, o que tem a ver com música? Agora nós vamos começar a entender isso. Veja, Satanás, a Bíblia diz que ele é como um leão que está andando de redor querendo fazer o quê? Tragar, devorar, o dicionário fala, devorar com voracidade, a palavra tragar. Ou seja, se Satanás pudesse, ele entraria nessa igreja agora e iria despedaçar um por um, certo? É o que ele gostaria de fazer. Mas por que ele não faz isso? Porque existe um anjo que nós não conseguimos ver, mas está ali na porta e não permite que ele entre. Ele só entrará se eu, Leandro, me aproximar desse anjo e falar assim, por favor, dá uma licencinha, deixa ele entrar. E o anjo respeita ou não? Se você quer, ele respeita. A irmã diz que por meio do nosso procedimento, Deus muitas vezes tem virado o seu rosto daqueles que se encontram reunidos em sua casa. Então eu posso, por meio do meu procedimento, dizer ao anjo, dá uma licencinha, deixa ele entrar. Mas ele não entra, o anjo aqui não deixa. Já que ele não pode nos devorar, nos matar, nos destruir, então ele me engana. Por quê, irmãos? Porque me enganando, ele consegue o mesmo resultado que me destruindo, sim ou não? E aqui está a essência do engano. Se você sabe que está sendo enganado, você está sendo enganado? Não. Você sabe, você está... É porque você quer. Mas a essência do engano é nós não sabermos o que está acontecendo nos bastidores, o que está sendo feito. Agora eu pergunto assim, como é que Satanás pode induzir uma pessoa a se afastar de Deus, deixar de adorar a Deus, ou pior, passar a adorar a Ele, achando que está adorando a Deus? Ele consegue fazer isso? Como é que ele trabalha?
Nós vamos entender, voltando lá no passado, recordando a história do povo hebreu, e de um momento em que 4 jovens foram levados para a Babilônia como cativos. Daniel e os seus amigos. Eu pergunto uma coisa para vocês. Eles eram os únicos 4 que foram, os únicos hebreus que foram levados cativos, irmãos? Muito provavelmente não. Mas foram os 4 únicos que foram achados como a Bíblia diz? Dignos. Agora veja que interessante daqui. Como é que Satanás trabalhou na vida desses 4 rapazes para induzi-los a se ajoelhar diante dos deuses da Babilônia? Diante dos deuses pagãos? Daniel e seus amigos pisaram na Babilônia, o povo lá já começou a tentar levá-los a adorar deuses pagãos? Foi assim? Não. Olha só como é que ele trabalha. Veja. A Note diz que a história se repetirá, e ela está falando a respeito da imagem de ouro que Nabucodonosor levantou. A falsa religião será exaltada, o primeiro dia da semana será exaltado como foi a imagem na antiga Babilônia. O decreto impondo a adoração nesse dia será para todo o mundo. Basicamente o que nos é revelado é o seguinte: a estátua de Nabucodonosor, a estátua de ouro que ele levantou e obrigou a todos a se ajoelharem, tem um paralelo com a imagem da besta que lemos em Apocalipse 13. Ou seja, um poder político irá construir novamente essa estátua, induzindo ou obrigando todas as nações a se curvarem diante dela. Em resumo, a estátua de Nabucodonosor tem um paralelo profético direto com o decreto dominical. Ok? Isso está claro, isso é profecia. Depois a gente vocês podem ampliar um pouco isso aí. Então, eu fiquei me perguntando quando eu estudei essa história. Se a história de Nabucodonosor tem um paralelo direto com o decreto dominical, significa então que o que aconteceu lá vai acontecer de novo. Então eu preciso estudar aquilo que aconteceu lá para me preparar para o que vai acontecer agora, certo? Então a pergunta é: como é que Satanás trabalhou lá naquela época para induzir os jovens a se ajoelharem diante dos deuses pagãos? Veja, não tinha estátua construída quando eles chegaram. E Satanás nem sabia que um sonho seria dado a Nabucodonosor, mas ele queria induzi-los a se ajoelhar diante dos deuses pagãos. Preste atenção nisso, irmãos. Tem muitas pessoas com medo do decreto dominical. Eu costumo dizer, quando eu faço seminários de profecias do tempo do fim, não tenha medo. Tem gente com medo de perseguição, de morte, decreto. Não tenha medo disso. Tenha medo do que você está fazendo com a sua vida. Sabe por quê? Porque o que eu estou fazendo com a minha vida hoje é que vai determinar o que eu farei naquele dia. Se hoje eu estou tomando decisões ao lado do Senhor, mesmo com falhas, mas se hoje eu estou buscando seguir ao Senhor, ser adorador verdadeiro, eu vou me habituando a isso. E o Espírito Santo vai enchendo o meu coração disso e a minha mente. E quando chegar no momento que a estátua estiver pronta, e o rei disser: ajoelhe-se diante dela, sabe o que eu vou fazer? Aquilo que eu fiz durante o meu tempo de graça. Eu vou só repetir aquilo que eu fiz a minha vida inteira. Falando no contexto de pessoas que receberam conhecimento e a luz. Irmãos, é assim que Satanás trabalha. Ele está procurando treinar as pessoas para quando chegar o momento da decisão, elas tomarem a mesma decisão que estão tomando no dia a dia. Muitas pessoas acusam Eva: Eva é miserável, porque teve que pegar aquela fruta, olha o que aconteceu com a gente hoje. Irmãos, temos árvores da ciência, do conhecimento do bem e do mal, todos os dias na nossa frente, sim ou não? E eu pergunto, o que eu faria no lugar de Eva? A mesma coisa que eu faço hoje. A mesma coisa. E o que eu faço hoje é o que eu vou fazer amanhã. Então não tenha medo de perseguição. Essa semana postaram um vídeo de trombetas em Israel. Vocês viram isso? Que para mim pareciam mais vuvuzelas, não trombetas. Nós sabemos que aquilo ali não é som de trombetas. Agora veja, pessoas me mandam mensagem no WhatsApp, os irmãos estão assustados com aquelas trombetas de Israel. Irmãos, se preparem diariamente e venha o que vier, até morte, estaremos prontos. Então muitas pessoas estão esperando: quando vier o decreto eu vou colocar minha vida em dia com Deus. Irmãos, não faz isso. Vamos buscar ao Senhor agora. Quando o decreto vier, estamos prontos. Pode me matar, eu estou pronto. Agora, como é que Satanás fez para abraçar aqueles jovens de uma forma sutil? Primeira coisa, veja só o que é comentado a respeito.
O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso de que forma? Devagarinho, levando-os diariamente à íntima associação com costumes idólatras. Esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se ao culto dos babilônios. Então Satanás queria levá-los a adorar deuses pagãos, mas fazia isso de uma forma bem sutil e gradual. Ou seja, irmãos, as pessoas que hoje estão se envolvendo com as práticas e costumes mundanos, quando vier o decreto, farão a mesma coisa. Como eu disse ontem, que a música é uma ferramenta poderosa para criar o fenômeno conhecido como comportamento de massa. Todo mundo pensa igual, e se alguém pensar diferente, só pode ser herege. Fogueira dele. E eu pergunto, o que nós, adventistas do sétimo dia, aqueles que se uniram a nós, vão passar nos últimos tempos? Toda a humanidade numa direção, e só você e eu em outra. Eu pergunto, vão nos amar? Nem um pouco. E quando é o treinamento para isso? Para nos posicionarmos diante de Deus, mesmo que todo mundo esteja do lado contrário? É agora. É nas nossas decisões do dia a dia. Satanás usou 3 coisas contra os jovens. 3 coisas. Isso significa que, imediatamente antes do decreto dominical, ele vai usar as mesmas 3 coisas. Que 3 coisas foram essas? A primeira delas. Aliás, antes, tem um texto aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, só para fechar essa questão. Todo o teu futuro será influenciado para o bem ou para o mal pelo caminho que escolhes? Então não tenha medo do futuro, não tenha medo de perseguição, de morte, de decreto, nada disso. Tenha medo do hoje. O que eu estou fazendo hoje, ok? Então vamos lá, como é que o rei fez? Como é que Satanás fez? Primeira coisa que Satanás fez. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs o quê? Outros nomes. Então qual foi a primeira coisa que Satanás fez? Muda o nome desses jovens. E aí eu fiquei intrigado com isso. Por que mudar os nomes? Que grande bobagem. Isso não vai fazer nenhuma diferença. E eu comecei a compreender o seguinte. Jacó significa o quê? Trapaceiro, enganador, mentiroso. E Jacó teve uma luta com o Senhor uma noite inteira. E no dia seguinte, amanhecendo, ele disse, o Senhor não vai embora senão me... E o que Jacó queria? Paz de espírito. Por isso que no fim dos tempos, irmãos, vamos passar por um momento chamado angústia. E o que é que vamos passar? Nós vamos querer paz de espírito. A pergunta que vai pairar em nossa mente vai ser assim: estamos em paz com Deus? Então preste atenção nisso. O dia que alguém se levantar para dizer, eu alcancei o ideal de Deus para minha vida, eu sou uma pessoa perfeita. Não é. Sabe por quê? Porque os selados, aqueles que estarão salvos já, a porta da graça já fechou. Eles alcançaram uma intimidade tão grande com Cristo, receberam o selo do Senhor. Qual vai ser a maior preocupação deles? Será que eu sou digno? Porque, irmãos, quanto mais perto de Cristo você está, mais excelente você se sente? É o contrário. Mais pecador em ti. Agora Deus abençoou Jacó. E ali houve uma conversão. Houve uma mudança no caráter dele. Porém, o Senhor, antes de ir embora, o que fez dele? Trocou o seu nome de enganador para príncipe do Senhor. Ou seja, naquele tempo, o nome da pessoa representava o quê? O seu caráter. Mudando o nome, seria possível mudar o caráter da pessoa. Segundo ponto, os nomes daqueles meninos eram representações de Deus. E cada vez que aqueles meninos eram chamados, seu nome era dito, era uma pregação do nome de Deus no meio da Babilônia. E Satanás pensou, eu preciso apagar esse negócio. Então muda o nome deles e deu a eles nomes que significavam deuses pagãos. Ou seja, olha isso aqui. Satanás queria tirar deles a sua distinção, a sua identidade peculiar, e torná-los de jovens distintos, jovens comuns. Eu gostaria de abrir um parênteses agora, muito importante para vocês entenderem uma questão. Eu quero ler alguns textos com os irmãos
dentro desse contexto aqui do que estamos falando. Olha só isso daqui. Somos adventistas do sétimo dia. É o nome que quem nos deu? O Senhor nos deu. Esse nome indica a verdade que deve ser o teste das igrejas. Desse nome nunca nos devemos envergonhar. Foi-me mostrado que esse nome significa muito. E ao adotá-lo seguimos o esclarecimento que nos foi dado pelo céu. Foi-me mostrado em visão um grupo sob o nome de Adventistas do sétimo dia, que estava aconselhando que a bandeira ou sinal que nos torna um povo quê? Distinto, não devia ser tão chocantemente defendida, pois pretendiam não ser o melhor método para obter êxito para as nossas instituições. Esta bandeira distintiva deve ser levada pelo mundo até o fim do tempo da graça. Vi alguns estendendo as mãos para remover a bandeira e obscurecer-lhe a significação. O nome adventista do sétimo dia, a irmã White diz que é uma constante pregação e advertência ao mundo protestante. Porque só nesse nome existem duas coisas. Primeiro, prepare-se porque Jesus vai voltar. E antes de Cristo vir buscar os seus filhos, haverá um julgamento, um juízo, que todos nós participaremos. E não se engane, ninguém pode enganar o juiz. Ninguém pode dissimular. Ele sabe tudo. Segundo ponto que há só nesse nome: aqueles que irão para o céu com Cristo e aqueles que serão destruídos. Qual é o diferencial deles? O selo. Qual é o selo de Deus, irmãos? Qual é o selo de Deus, irmãos? O sábado. A palavra de Deus é clara: guardarão os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vocês. Adventistas do sétimo dia já é uma pregação que, se uma pessoa que não tem a luz da verdade entender só essas duas coisas, ela está apta a se preparar para o céu. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês: não toca nesse nome. É o nome que o Senhor nos deu, e é o nome que Ele quer que levemos até o fim do tempo de graça. Amém. Porque quando você muda esse nome, você tira de nós aquilo que nos é distinto e faz de nós uma igreja comum. Presta atenção nisso aqui. Não podemos adotar outro nome melhor do que esse, que concorda com a nossa doutrina, exprime nossa fé e nos caracteriza como um povo peculiar. O nome adventista do sétimo dia é uma contínua acusação ao mundo protestante. Agora veja isso aqui: o nome adventista do sétimo dia exibe o verdadeiro. O que eu falei para vocês? Muda o nome, muda o caráter. Se foi esse o nome que Deus nos deu, e é Ele que carrega a nossa distinção diante do mundo, e carrega o caráter da nossa pregação e da nossa fé, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não toca nesse nome. Qual foi a segunda coisa que Satanás usou para induzir aqueles jovens ao paganismo? Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Muda o nome? Aliás, mudar o nome dos meninos deu certo, irmãos? Sim ou não? Não deu certo. E por que não deu certo? Simples: porque não foram eles que escolheram mudar. E Deus pode agir, Ele pode intervir e reverter uma situação. Por exemplo, Deus nos concedeu algo chamado fisiologia, reações naturais no corpo. Mas Deus pode transformar isso de forma de que uma agressão externa não faça nenhum mal à sua fisiologia. Sim ou não? Alguém certa vez foi jogado dentro de um caldeirão fervente. Fisiologicamente, o que teria acontecido? Morte. Mas morreu? Não. Deus protegeu. Por quê? Porque não foi Ele que se jogou lá dentro. Estamos num mundo de pecado e Deus pode nos proteger das influências deste mundo, se não fomos nós que escolhemos deliberadamente consumir essas coisas, assistir essas coisas, ouvir essas coisas e nos envolver com essas coisas. Então Deus protege, como protegeu aqueles meninos, inclusive do fogo. Qual foi a segunda coisa que Satanás usou, irmãos? Alimentação. E eu pergunto: por que alimentação?
Simples. Muda o alimento de uma pessoa e você muda ela inteira. Você consegue o que você quiser só mudando a forma de comer de uma pessoa. É um assunto longo. Agora veja que interessante isso daqui, irmãos. Tivesse Daniel desejado, teria encontrado em torno de si desculpas aceitáveis para afastar-se dos restritos hábitos de liderança. Sim ou não? Tinha desculpa? Mas Daniel não hesitou, ele se determinou a permanecer firme em sua integridade, fossem quais fossem os resultados. Ou seja, o rei falou, dá isso aqui para ele comer. Era o que Deus queria que ele comesse? Então ele disse, não vou comer. Mas você pode morrer se você não comer. E ele disse, não importa, que morra, mas eu não vou comer. Tinha desculpa para comer ou não tinha? Agora eu pergunto, hoje nós temos liberdade para comer aquilo que Deus quer e evitar o que Deus não quer? Sim ou não? Temos. E aí a pergunta para nós refletirmos. Por que não fazemos? O que é um adorador? Adorador é mais ou menos assim. Senhor, essa alimentação que o Senhor propõe, fala a verdade, eu não gosto muito não. Mas se o Senhor pediu, eu faço. Gostando não. E sabe o que acontece depois disso, irmãos? O Espírito Santo transforma o nosso gosto. Ele não espera o sentimento, ele espera a decisão. O sentimento é ele que trabalha depois. A gente passa a gostar daquilo que Deus gosta. Eu pergunto uma coisa, Satanás está usando a mesma estratégia hoje? A reforma de saúde, que não se limita a questões alimentares, sempre foi um dos nossos carros-chefe como adventistas, sim ou não? E infelizmente muitos de nós não vivemos, não buscamos seguir e ainda zombamos de quem tenta. E ainda chamamos de fanáticos aqueles que tentam viver a reforma de saúde. Eu pergunto uma coisa para vocês, dentro do contexto da reforma alimentar, existem pessoas que não conseguem, no sentido de repente, financeiramente, apesar disso ser um mito, dizer que reforma de saúde, alimentação vegetariana, é muito caro. Irmãos, falo por experiência própria. Não é. Aliás, é possível que você economize muito mais. Agora, há pessoas que não têm condições? Sim, por exemplo, experimenta pregar a reforma de saúde lá no Alasca. Lá na Antártida. Eles têm condição de fazer? Eles só têm aquilo para comer. Agora eu pergunto, nós temos outras opções? Aqui no Brasil? Agora vamos supor que uma família é pobre e não tem condições mesmo de nada. Só tem aquilo ali. Deus entende isso? Sim. Então a pergunta central é essa. Deus sabe quem pode fazer e não faz? Sabe. E Deus sabe quem realmente não pode fazer por alguma razão justificável? Sabe. Então não erreis. De Deus não se zomba. Ele sabe. Você pode falar para mim, Leandro, eu não tenho condição, eu não consigo. Eu não sei dizer, mas Deus sabe. Então aqueles que têm a condição de fazer e não fazem, irmãos, existe um problema muito sério. E eu quero mostrar para vocês agora. A reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar o povo para a vida do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão ao corpo. O que fala a terceira mensagem angélica? Terceira? Terceira? Ok, chegamos na terceira. Se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o seu... Então, o que é a terceira mensagem angélica? Que é a mensagem que nós devemos pregar hoje. O sábado. A adoração a Deus, o sinal de Deus e a marca da besta. Ou seja, esse texto está dizendo que a reforma de saúde é tão séria como é a reforma, a mensagem de sábado. E não levar a sério a mensagem de saúde é como não levar a sério a mensagem do sábado. Irmãos, é a única que a irmã Adi diz que está atrelada intimamente com a terceira mensagem angélica. Sabe por quê? Porque se uma pessoa está com a sua mente embotada por aquilo que ingere, não está apta a compreender o porquê do sábado. Por isso a reforma de saúde tem que estar. E muitas pessoas aí fora dizem assim,
Adventista legalista, porque guarda o sábado para ser salvo, coisa de lei. Vocês guardam a lei para ser salvo. Irmãos, alguém aqui guarda a lei para ser salvo? Eu aprendi que a lei não vai me salvar, não. Então por que a gente guarda a lei? Por que a gente guarda o sábado? É simples, porque nós amamos a Cristo. E Cristo diz assim: se você me ama, então por que você guarda o sábado? Porque Jesus pediu, só por isso. Se ele pediu, eu faço. Mas eu não entendo por quê. Mas ele pediu, eu faço. Sou um adorador. Agora preste atenção no problema. Lê isso aqui comigo. Ninguém pode tornar-se bem-sucedido obreiro nas coisas espirituais, enquanto não observar a estrita temperança nos hábitos dietéticos. Quantos? Ninguém. Então, se até agora eu estava achando que eu era um eficaz obreiro na causa do Senhor, ele inspirou o social para dizer: você que tem luz e conhecimento sobre o assunto, se não observar a estrita temperança nos hábitos alimentares, você não pode ser um obreiro bem-sucedido, ainda que ache que é. O texto não termina, continua dizendo assim, preste atenção nisso, como é sério, irmãos. Deus não pode deixar que seu Espírito Santo repouse sobre os que, embora sabendo o que devem comer para ter saúde, persistem numa conduta que enfraquecerá o corpo e a mente. Olha que texto sério. O Senhor está dizendo: filho, se você sabe o que deve comer e sabe o que não deve comer, e mesmo assim faz o contrário, eu não posso deixar meu Espírito habitar em você. Por isso eu apelo à igreja: leve este assunto a sério. Não brinca com esse assunto, irmãos, em nome de Jesus. Não brinca com esse assunto. Deu certo na vida dos meninos lá? Não deu errado, não deu certo. Satanás não conseguiu. Eles preferiram morrer do que comer aquilo que Deus disse: não come. Olha só. Então Satanás precisava usar uma última coisa. O que ele usou? A estátua já estava construída. A imagem da besta já estava pronta. Ou seja, a caneta para assinar o decreto já estava na mão. A última cartada de Satanás. O que ele usou? Olha só. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, saltério, gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então ele mudou o nome, não deu certo. Continuaram sendo jovens distintos. Mudou a alimentação, não deu certo porque eles não aceitaram, preferiram morrer. Nos últimos momentos, antes do decreto, o que ele usou? Olha o que não White comenta. Obrigar é o último recurso de toda falsa religião. A princípio será tentada a linguagem da atração, como o rei da Babilônia tentou, usando o poder da música. Sabe o que significa? Quando estivermos pertinho da assinatura do decreto dominical, Satanás usaria a sua última cartada, a música. E eu pergunto: ele está fazendo isso hoje? Sim ou não? Ele está usando a música contra o povo de Deus? Então, anote. O decreto dominical já vai sair. Porque a história sempre se repete. Olha só que interessante isso aí. Satanás fala da música, um laço pela maneira por que é dirigida. Deus convida seu povo que tem a luz diante de si na palavra dos testemunhos a ler, considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas no aspecto da música têm sido dadas a fim de quantos entenderem? Todos podem entender. Então vocês entendem o papel da música no decreto dominical? Eu já dei uma dica ontem também. A música está sendo usada para criar comportamentos de massa. Pessoas que pensam do mesmo jeito. E quando for promulgada esta lei que já está quase aí, todas as pessoas vão pensar da mesma forma. Isso é legal. Mas Deus diz o contrário. Não, mas todo mundo está fazendo. Precisamos nos unir. Mas a união deve ser aonde? Na verdade. Não é qualquer coisa. A união na verdade. Ok. Decreto dominical. Já está quase. E o dia que eu voltar aqui para falar sobre as profecias do fim, irmãos, vocês não vão ficar surpresos com algumas notícias que eu tenho para mostrar para vocês. Vocês vão ficar chocados. Chocados. Mas sabe o que me choca mais ainda?
O que me choca mais ainda e me entristece profundamente é levar as igrejas, as profecias de Apocalipse 13 se cumprindo agora, diante dos nossos olhos, e no culto seguinte, a igreja está vazia de novo. E algumas pessoas mandam mensagem e dizem: estamos assustados porque eu ouvi barulho de trombeta no céu de Jerusalém. Por favor, irmãos, vocês entendem? Estamos repetindo os mesmos erros de Israel, quando disseram a Jesus assim: faz aí um sinal milagroso para que a gente creia. E hoje muitos adventistas não estão apegados ao assim diz o Senhor e se preparando dia a dia. Estão esperando coisas sobrenaturais. Estão esperando chuva de estrelas. Estão esperando lua e sangue. Estão esperando essas coisas para poder acordar. Irmãos, você não vai assistir no Jornal Nacional dizendo assim: o decreto dominical será assinado daqui a um ano. Se prepare, adventista. Você nem vai ouvir a palavra decreto dominical. Quando isso acontecer, será assim, ó. Sabe o que significa para adventistas do sétimo dia? Fechamento da porta da graça. Sabe por quê, irmãos? Os companheiros de Daniel tiveram tempo para decidir, tiveram tempo para se preparar. O rei falou: vai para casa, se prepara, depois vocês respondem, se ajoelham. Não, é o momento de decisão. A irmã diz que o decreto dominical é a oportunidade para aqueles que não tiveram conhecimento serem despertados para a grande controvérsia entre o selo de Deus e a marca da besta. Para aqueles que tiveram conhecimento da palavra de Deus, é o fim da linha. É o momento de tomar a sua decisão: Deus ou Satanás. O momento de preparo é agora. E dentro desse contexto está o fechamento da porta da graça. E o que esse negócio tem a ver com música? Vocês vão ver agora o quanto. Temos 10 minutos, irmãos? Temos? Bom, vamos almoçar aqui, né? Então tá bom. Não vou demorar não. 10 minutinhos a gente encerra. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é importante demais. Já vimos que o decreto dominical está quase aí. A profecia já está se cumprindo. Segundo ponto. Eu não sei quantos já ouviram falar aqui de um movimento que aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos atrás, chamado Movimento da Carne Santa. Quantos já ouviram falar desse movimento? Algumas pessoas. Esse é um movimento que aconteceu lá no ano... Teve vamos dizer assim, um clímax no ano de 1900, na cidade de Indiana, que fica lá nos Estados Unidos. Um evento que aconteceu ali. O que pregava exatamente esse movimento? Primeiro ponto, a irmã White estava na Austrália. Ela ficou lá de 1891 até 1900, mas ela não voltaria em 1900 se isso não estivesse acontecendo. E Deus disse a ela: volte para os Estados Unidos, eu preciso de você lá, porque está crescendo um movimento ali que a gente precisa acabar com isso. Movimento da carne santa. Olha o que a irmã White escreveu, ó. Se isso não tivesse sido apresentado a mim, eu não estaria hoje. Ela falou numa conferência geral. O que acontecia ali? Essas informações vocês podem estudar na íntegra no site do Centro White Brasil, ok? Põe lá Centro White Brasil e tem as informações na íntegra. Esse movimento pregava o seguinte: a pessoa, para ir para o céu, ela tem que obter algo que ficou conhecido como carne santa. O que é isso? A carne, o corpo de Adão antes da queda, ok? Ou seja, glorificação. Você tem que alcançar a glorificação nesta terra. É possível? Glorificação é por meio da volta de Cristo. Ele vai transformar o corpo incorruptível. Aliás, um corpo corruptível, foi uma pegadinha, num corpo incorruptível, ok? E eles pregavam isso. Você precisa alcançar esse corpo incorruptível aqui nessa terra. Eles tinham algumas manifestações que era o seguinte: eles pulavam, gritavam, dançavam, faziam uma roda. Algumas pessoas desmaiavam. E quando a pessoa desmaiava, um grupo de pessoas ficava em volta dela, pulando, gritando, dançando. Quando a pessoa recobrava a consciência, se levantava meio zonzo, ela era considerada como se tivesse alcançado a carne santa, estava pronta para ir para o céu. E segundo a doutrina que era pregada, a partir dali aquela pessoa não pecaria nunca mais e não morreria mais. Eu pergunto uma coisa para vocês: é fácil ou difícil acreditar num negócio desse? Fácil ou difícil, irmãos? É difícil demais. A pessoa que tem o mínimo de discernimento
de senso e de racionalidade não acredita num negócio desse. Então eu pergunto, para que as pessoas pudessem acreditar numa barbaridade dessa, Satanás precisava tocar exatamente aonde? No discernimento, no raciocínio. Entendem? E aí eu pergunto, o que foi que ele usou neste movimento para poder não alterar, mas eliminar, embotar a consciência das pessoas para que essa doutrina fosse bem aceita? Música. Quer ver só? A irmã White não estava lá, mas alguns pastores estavam, em especial o pastor Stephen Haskell. Ele foi convidado para pregar e ele escreveu para a irmã White o que ele viu lá. O pastor Haskell era um homem de Deus. Ele foi lá para pregar, ele presenciou aquelas coisas e escreveu para o irmão White algumas coisinhas. Por exemplo, olha isso aqui. Eles tocam músicas dançantes com letras sagradas. Você já viu isso em algum lugar? Essa é a primeira coisa que eles faziam neste movimento. Pegavam uma letra sagrada e tocavam música dançante. Segunda coisa que eles faziam, eles nunca usam o quê? Nunca usam o nosso próprio nome. E aqui eu abro um parênteses muito rápido. Tem pessoas, que eu não sei porquê, mas tem pessoas que não admitem o uso de louvor jovem na igreja. Eu particularmente não vejo problema algum. Veja, existem nos CDs jovem músicas de elevado valor espiritual, sim ou não? Sim. Sim. Porém, nós precisamos saber o quê? Selecionar. Porque aqueles que vieram ontem à noite viram o que diz o nosso próprio manual da igreja, ok? E algumas músicas contemporâneas, algumas, estão contra o que diz o próprio manual da igreja. Os que estiveram aqui viram ontem, ok? Não mostramos música nenhuma, nada disso. Mas estão contra o próprio manual. Então eu creio que devemos usar. Nós já trabalhamos muito na área de música e em uma das igrejas que a gente trabalhou, a gente usava para entrar na plataforma o hino CDJ. Tipo, nos reunimos no santo monte. Uma música absolutamente solene. Então não é questão de ser de CD ou não. A questão do movimento é que eles nunca usavam o quê? O próprio inário. Sempre usavam a música dos outros. Tem mais. Eles gritam, amém, louvado seja o Senhor e glórias a Deus, como nos cultos pentecostais. Isso causa aflição. As doutrinas pregadas correspondem ao resto. Tem gente que diz que o problema da carne santa era a doutrina. Não, o pastor Haskell disse, irmão White, a doutrina é o resto. Qual era o problema do movimento? A forma de culto. Porque era a forma de culto que levava as pessoas a aceitar o quê? A doutrina. Olha o que mais que você lá. Havia excitação com ruído e confusão. Outros pulavam, dançavam e gritavam. A maneira pela qual têm sido dirigidas as reuniões em Indiana, com barulho e confusão, não as recomenda às pessoas pensantes e inteligentes. Nada existe nessas demonstrações que convença o mundo de que possuímos a verdade. Mero ruído e gritos não são sinal de santificação ou da descida do Espírito Santo. Agora veja que interessante isso daqui, irmãos. Relatam testemunhas oculares que em seus serviços religiosos fanáticos desenvolviam alto grau de excitação mediante o uso de quê? Quase todos são por ele influenciados por causa do quê? Que é executado na cerimônia. Quando chega uma nota alta, fica impossível ouvir qualquer palavra da congregação em seu canto, nem ouvir outra coisa a não ser grunhidos parecidos com os que são emitidos por deficientes mentais. Após um apelo convidando a ir à frente, começam a tocar os instrumentos musicais, até que não se consegue nem ouvir os próprios pensamentos. E sob o excitamento desses ruídos, eles levam grande parte da congregação para a frente em todas as ocasiões. Quando os fanáticos conduziram as reuniões em um grande pavilhão, envolveram-se em alto grau de excitação pelo uso de instrumentos musicais, tais como, vem uma lista. Eles gritavam e cantavam suas canções até que se tornavam realmente histéricos. Olha isso aqui. Muitas vezes, após essas reuniões matinais, ao se dirigirem para o refeitório, eu os via tremendo completamente, como se estivessem com convulsões. Irmãos, sabe onde é que aconteceu isso? Numa campal adventista.
E eu pergunto uma coisa para vocês: por que é que muitos de nós não estamos levando o assunto da música a sério? Porque não conhecemos a nossa história e não sabemos pelo que nós já passamos. Se não cuidarmos com a nossa música, isso vai acontecer de novo. Aliás, irmãos, o que isso tem a ver com o fechamento da porta da graça? Quer ver só? Olha esse outro texto aqui. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haveriam de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se a tudo quanto é estranho, haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas, e isso será chamado operação do Espírito Santo. É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música, do que usar instrumentos músicos para fazer a obra que foi me apresentado. Seria introduzida em nossas reuniões? Seria está sendo conjugado em que verbo? Em resumo, o irmão White disse assim para o pastor Haskell: isso que você me descreveu como tendo acontecido em Indiana, não estamos falando da doutrina, ok, irmãos? A doutrina agora é outra. Ela disse assim: essas coisas que você me descreveu na sua carta, pessoas pulando, gritando, assobiando, música dançante com letra sagrada e etc. O Senhor me revelou que iria acontecer de novo quando a porta da graça estivesse se fechando. E eu pergunto, irmãos, isso está acontecendo ou não? Principalmente, seria introduzida em nossas reuniões? Deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. A porta da graça está fechando. Foi o último sinal dado. Tudo que aconteceu em Indiana, com exceção da doutrina, as manifestações de culto daquela forma, aconteceriam de novo. E eu costumo dizer o seguinte, de alguém que nasceu nessa igreja, de alguém que tem um amor muito grande por essa igreja, porque se eu não tivesse amor por vocês, eu estava lá no meu piano, na minha igreja, quietinho, fazendo o meu trabalhinho. Ou você acha que o trabalho que nós fazemos é gostoso, irmãos? Você acha verdadeiramente que somos populares? Todo mundo gosta de nós. Por mim, ficaria em casa, cuidaria da minha salvação e da minha família. Mas eu só faço esse trabalho por amor. E quando Satanás olha para muitos dos nossos irmãos, e quando ele vê ali pessoas, em especial jovens e adolescentes, pulando, gritando, dançando, assobiando, tirando selfies, pedindo autógrafos, ele olha para o Senhor e diz assim: é o teu exército aquele? Estão levando a sério a batalha, né? Enquanto o meu exército está aqui, ó, se armando, se aparelhando, nós estamos estudando as estratégias de batalha. Teu exército está pulando? Está dançando e se divertindo? Irmãos, está se aproximando uma crise que a Bíblia diz que nunca houve. Se você acha que Moisés sofreu, Estevão sofreu, os valdenses sofreram, os mártires da Idade Média sofreram, a palavra de Deus diz que está se aproximando um tempo que nem eles passaram. Nós vamos enfrentar um período pior do que o deles. E nós estamos ali pulando, brincando, tirando selfies, e ainda nos damos ao luxo de dizer a essa altura do fim dos tempos: hoje acho que eu não vou para a igreja não. Hoje o Corinthians vai jogar. O que está acontecendo, irmãos? Vocês lembram do tsunami de 2004? Eu vi algumas imagens daquele tsunami, reais, filmadas por cinegrafistas amadores com celulares. Você sabe o que estava acontecendo
Uma hora antes daquela onda fatal vir? Nada. Todo mundo tranquilo e brincando, se divertindo. Depois que começaram a ver os primeiros sinais, um tremor de terra que muitos sentiram, e a água, e alguns diziam, isso nunca aconteceu antes. Sabe o que as pessoas estavam fazendo? Se divertindo na beira da praia. Um cinegrafista começou a filmar uma onda gigante vindo lá no horizonte. Sabe o que as pessoas estavam fazendo? Brincando na praia. Irmãos, quando finalmente se deram conta do que estava vindo, para muitos era tarde demais. E mais de 200 mil pessoas perderam a vida. Por quê? Porque enquanto os sinais estavam se cumprindo, e enquanto a onda fatal já podia ser vista, elas continuavam o quê? Pulando, dançando, gritando, batendo palmas, pegando selfies e pegando autógrafos e tirando selfies. Irmãos, tem tantos jovens sinceros ali naquele meio e que não sabem o que está acontecendo e que acreditam que aquilo ali verdadeiramente é reavivamento. E isso não se limita às nossas reuniões campais, como acontece em muitas das nossas igrejas. E eu pergunto, o que vai acontecer se nós não despertarmos agora? Todos irão morrer. Porque no tempo de graça que o Senhor está nos dando, nós não podemos ficar nos divertindo. Sabe qual deve ser o tema recorrente de nossas campais, camporis, eventos e congressos? E não se preocupe, alguns podem pensar, o Leandro está falando aqui, é fácil, ele tem que falar com quem é o responsável. Não venho mais, irmãos. E eu tenho algumas conversas muito agradáveis, muito cristãs, muito amistosas, com muitos dos responsáveis. E eu exponho, eu não brigo, não é o meu jeito, eu não gosto de discutir, mas eu exponho a minha preocupação com esses jovens. Nós estamos vivendo um momento em que deveríamos estar falando nesses eventos sobre preparação para a crise final. Essas pessoas não sabem o que vai acontecer. Agora eu pergunto, não precisa responder. Você sabe? Se não sabe, como é que nós vamos nos preparar? Vocês entendem que isso é amor? Mensagem dura é dizer, a porta da graça fechou. Passou o verão. Findou a cega. Nós não estamos salvos. E não há mais oportunidade para nós. Isso é duro ou não é? Mas não é essa a mensagem. A mensagem é, a porta da graça está aberta. Ainda dá tempo de mudança. Mas a mudança, irmãos, tem que ser agora. Que mudança? A primeira e principal. Gastar tempo todos os dias em estudo da Bíblia, em oração e fazer as reformas que o Senhor pediu. Naquilo que eu como, naquilo que eu visto, naquilo que eu assisto, naquilo que eu escuto. Fazer as reformas. Que Deus nos abençoe. Acima de tudo, que Deus nos desperte. Nós teríamos uma música agora, mas por causa do tempo avançado, nós vamos encerrar. E meu apelo a esta igreja é o seguinte, irmãos. Se porventura há pessoas que não são desta igreja, de outras igrejas da região, leve esse recado. É em nome de Jesus. Acorda. Jesus está voltando. E o que Ele tem preparado para nós, a Bíblia diz assim, o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração humano. Sabe o que isso significa, irmãos? Eu falei da batalha, agora é a recompensa. Você sabe o que significa no momento mais escuro da história da humanidade, a meia-noite da história da humanidade? O maior sofrimento que um ser humano já experimentou, tirando Cristo, obviamente. Você olhar para o céu e ver aquela nuvenzinha. E aquela nuvenzinha virar estampada nela, escrito assim, né? Estou falando, não é assim que vai ser, mas a gente gosta de... Vai estar estampada assim, acabou. Deu certo. É o fim. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. E aquela nuvenzinha se transforma numa nuvem de anjos e nós vamos subir para o céu com eles, irmãos. O que vai ser isso? Imagina você chegando no céu
e vendo os santos de todas as épocas. Sabe aquele amado seu que a morte levou? Ele está descansando ali, quietinho. Quando Jesus voltar, morreu no Senhor? Irmãos, por todos os lugares onde eu passo, eu gosto de dizer isso. Para que as pessoas saiam daqui com uma esperança de que se os sinais estão se cumprindo, eu vou ficar em desespero. Não, quer dizer que Jesus já está voltando. E eu gosto de levar as pessoas a pensar um pouquinho no céu. Uma das coisas que eu mais quero ver no céu é Estevão se encontrando com Paulo. É Manassés se encontrando com Isaías. E no contexto desta manhã, eu quero muito ver o encontro de Daniel com Nabucodonosor. Eu não sei quantos sabiam, mas Nabucodonosor vai estar lá. Então preste atenção nisso. Nunca diga que uma pessoa não tem jeito. Nunca diga isso. Eu quero bater um papo longo, prolongado, com alguém que está aqui agora. Meu anjo. Está aqui do lado. Cada um tem que ser aí. Eu quero conversar com ele algumas coisas. Eu tenho algumas dúvidas para te dar. Irmãos, eu quero dar um abraço. Eu costumo brincar assim que no céu a gente vai ser mais forte, certo? Então eu vou ter que aliviar um pouco, mas eu quero dar um abraço tão apertado em Alemanha. Uma mulher que teve um ministério de 70 anos, com uma doença que acompanhou ela a vida inteira, e Deus nunca tirou. Sabe por quê? Porque a doença dela era o que a mantinha dependente dele. E Deus sabia que se removesse a doença dela, ela talvez se afastasse dele. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Peça, ore, implore ao Senhor, mas deixa Ele fazer o que quiser. Sabe por quê? Porque às vezes o teu emprego é o que vai tirar a tua salvação. E Deus não está se importando se você está empregado ou não. Ele quer a tua salvação. E se o emprego vai tirar a tua salvação, Ele vai dar? Vai ou não vai? Só se você insistir muito, para mostrar que não era o melhor para você. Ore e peça a Deus cura. Mas se Ele não curar, porque o que importa para Ele é lá no final. E aí sim, todos os problemas serão resolvidos. A irmã White descreve um momento especial, quando nós estivermos no céu. Nós estaremos reunidos num quadrado perfeito, com Cristo ao centro. Imagina a altura. Como nós. Cristo, Ele tem a natureza humana até hoje. Unida à natureza, totalmente Deus e totalmente homem. Ela descreve uma cena, irmãos, olha só isso aqui. Estaremos ali num quadrado perfeito, Deus é um Deus de ordem, Cristo no meio de nós, e de repente, alguém se destaca no meio da multidão e começa a andar na direção de Cristo. Por que ele se destaca? Porque ele tem cerca de 4 metros de altura. Adão. E você e eu estaremos lá naquele grupo olhando assim, Adão e Cristo. É assim que a gente vai olhar para Adão. E Adão começa a andar na direção de Cristo. E quando Adão pensa em se atirar aos braços de Cristo para dar um abraço nele, sabe o que ele vê? As marcas na mão, no pé e no lado. A irmã White diz que nessa hora ele não consegue abraçar Cristo. Sabe o que ele faz? Ele se joga aos pés de Cristo. Porque, irmãos, Adão morreu sem ver aquilo, mas ele morreu sabendo o que o pecado dele ia causar. E aí diz que Cristo o abraça, o levanta e o conduz para a cidade santa, que a profecia diz que o Éden restaurado vai ser mais bonito do que o original. Amém. E aí acabou. Eu pergunto, aquele filme é tão bom que vale a pena trocar o céu por ele? Aquela música, aquele alimento, aquela roupa, aquele relacionamento que está te afastando de Deus, é tão bom assim que vale a pena trocar o céu por isso? Ô irmãos, não troca o céu por nada, né? A gente vai sofrer cada vez mais, mas vai valer a pena. É um sofrimento com prazo de validade, já já vai acabar. A turma do óculos, esquece, o óculos vai ficar aqui. Moat diz que nós sentaremos numa mesa com vários quilômetros de extensão e nós seremos capazes de enxergar toda. Que bicho você quer ter de estimação? Você pode ter qualquer um. Faça um convite aos irmãos. Vamos para o céu? Vamos para o céu. Vamos nos preparar. Pode esquecer tudo que eu falei aqui, mas lembre-se só disso.
Gaste tempo em oração todos os dias, em estudar a Bíblia todos os dias, e busque fazer as reformas que o Senhor inspirou a sua serva a escrever. E aí vem morte, vem perseguição, vem decreto, vem o que for, estaremos prontos. Mães aqui presentes, se você estiver com medo de na perseguição o filho do seu ser pego, porque tem mães que dizem assim: eu aguento qualquer coisa, mas não se pegar um filho meu. O Espírito da Profecia diz: a coragem dos mártires nos será concedida quando for necessário. Hoje temos medo, porque não foi dada a coragem dos mártires. Mas se nós buscarmos a Deus todos os dias, pode fazer o que for comigo, eu não nego você. Que Deus nos ajude e nos desperte. Eu queria convidar os irmãos nesse momento a juntos nos colocarmos de joelhos para mais uma vez adorarmos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque neste momento sentimos que o Senhor está nos concedendo mais uma chance. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia conosco. Obrigado porque o Senhor levantou essa igreja um dia. Muitas pessoas aí fora não compreendem o nosso trabalho, a nossa missão, e não compreendem muitas vezes o nosso estilo de viver. Por que somos assim? Mas eu entendo, Senhor, que muitas vezes elas não compreendem, porque muitos de nós não vivem como o Senhor deseja que vivamos. Por isso eu te peço, venha nos despertar, que possamos ser o povo peculiar, diferente, distinto que o Senhor nos chamou a ser, para que as pessoas possam olhar para nós e ver que existe um Deus que transforma. Concede poder à tua igreja. Estamos aqui, Senhor, neste mundo há 172 anos. É muito tempo, Senhor. O Senhor poderia ter voltado já há muito tempo, mas ainda estamos aqui. Por isso eu te peço, desperta a tua igreja e derrama o poder do teu Santo Espírito sobre a tua igreja. Ajude-nos, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores, que são aqueles submissos a ti, ainda que seja duro, difícil, mas que possamos escolher racionalmente: eu vou seguir a ti. Que possamos entender que a adoração não tem a ver com sentimentos, com pular, com gritar, com música. A adoração tem a ver com obediência e submissão à tua vontade. Por isso a adoração, Senhor, tu sabes, não começa quando eu entro na igreja, não pode terminar quando eu vou embora. A adoração deve ser o nosso estilo de vida. Por isso eu te peço, desperta a tua igreja, para que o Senhor possa fazer de nós verdadeiros adoradores. Muito obrigado, Senhor, porque em meio às dúvidas e dificuldades, assim como com os amigos de Daniel, o Senhor não nos enganou. O Senhor deixou muito claro que no mundo teríamos aflições. O Senhor permitiu que aqueles meninos fossem jogados dentro de uma fogueira. Permitiu que Daniel fosse jogado dentro de uma jaula de leões. O Senhor não mentiu para nós. Não disse que tudo ia ser um mar de rosas. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco nas dificuldades. Por isso eu te peço, Senhor, não deixe que nenhum dos seus filhos desista, mesmo que venham as dificuldades. Que possamos entender que a essência da vida cristã é um relacionamento contigo. Não é uma troca, uma barganha. Se temos saúde ou estamos doentes, não importa. Se estamos empregados ou desempregados, não importa. O que importa é o Senhor. E o Senhor é Deus. E o Senhor, somos tuas criaturas. E o Senhor faz o que quer da nossa vida. Por isso eu te peço, coloca no nosso coração essa fé que permanece firme a despeito do que aconteça. Sabemos, Senhor, que as coisas vão ficar bem mais complicadas daqui para frente. Iremos enfrentar uma batalha terrível, mas já te agradecemos, porque a vitória dessa guerra já foi garantida. Nós temos a certeza da vitória final e do dia que muito em breve estaremos juntos contigo aí no céu, quando nós não precisaremos mais de Bíblia, não precisaremos mais de oração, porque estaremos conversando com o Senhor face a face. Por favor, desperta-nos para nos prepararmos para esse grandioso dia. Derrama tuas bênçãos sobre esta igreja, guarda-nos, protege-nos dos ataques do inimigo. E mais uma vez eu te peço, desperta-nos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.